Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Sou o Guilherme Carvalho e, assim como prometido, o Dr. Guilherme está aqui agora para bater um papo com vocês, para falar um pouco sobre a obesidade, sobre alguns aspectos do tratamento com balão intragástrico, plasma de argônio. Dr. Guilherme, muito boa noite. Olá, obrigado. Boa noite, obrigado a vocês. Dr. Guilherme, vamos abrir aqui então falando um pouco sobre o porquê os pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica não podem fazer uso do balão intragástrico. Os pacientes que fizeram não só a cirurgia bariátrica, né? Os pacientes que fizeram cirurgia de correção de hérnia de hiato, a famosa valvuloplastia, os pacientes que submeteram não só a cirurgia bariátrica ou uma gastrectomia por um câncer, por uma úlcera. Antigamente eles faziam muito essa cirurgia. E os pacientes que fizeram também a cirurgia bariátrica não tem volume, não tem capacidade gástrica para você colocar o volume que é preconizado do balão intragástrico. Então, esses pacientes é proibitiva a colocação do balão intragástrico nesses pacientes. Perfeito. E por que agora o modo... Desculpa pessoal, agora o contrário. Por que os pacientes que fizeram... os pacientes que não fizeram... Por que pacientes que não fizeram a cirurgia bariátrica podem fazer o plasma de argônio? Por que pacientes que fizeram a bariátrica pela técnica bypass, né, podem fazer o plasma de argônio? Os pacientes que submeteram o bypass, ocorre uma anastomose, onde é uma costura entre o estômago que ficou residual e a interligação com o intestino delgado. Então eles formam, na realidade, uma boca anastomótica. E nessa região ocorre, com o passar do tempo, um alargamento, né? Uma dilatação disso, por uma série de motivos, né? Por uso de bebida alcoólica, por uso de bebida gaseificada, que tende a aumentar essa anastomose. Então essa anastomose na cirurgia fica em torno de 0,8 a 1 milímetro, a 10 milímetros, desculpa. E aí nessa região nós fazemos a fulguração, né? A queima, para conseguirmos a redução dessa anastomose, para os pacientes voltarem a ter uma saciedade e voltarem a emagrecer. Perfeito. E o paciente que ele não fez a bariátrica por essa técnica bypass, que fez pela sleeve, por exemplo, tem alguma... e voltou a ganhar peso, né? Tem alguma outra técnica que ele pode utilizar? Esses pacientes do sleeve, que na realidade é aquela chamada gastrectomia vertical, eles ou podem fazer uma reoperação, que é uma loucura, fazer o bypass, por exemplo, para continuar a vir e perder peso, ou agora está chegando o método endoscópico, né? Através de suturas endoscópicas. E aí nós conseguimos reduzir o volume desse estômago residual e, consequentemente, os pacientes têm uma média de peso em torno de 30% do peso atual. Então está chegando agora. Chama sutura endoscópica. Ainda está sendo autorizado, não está, o material está vindo importado, é uma agulha italiana, então está chegando esse método aqui e com certeza a Clínica Endonet também vai fazer esse tipo de procedimento. Perfeito. Doutor Guilherme, a gente percebe que tem pacientes, não só do balão, mas de cirurgia bariátrica, pacientes que fazem tratamentos com nutricionista, endócrino, nutrólogo, ou até mesmo aqueles que fazem o balão intragástrico, que perdem menos peso que outros. Então a pessoa tem ali um colega que fez o balão, um colega que fez a mesma dieta e perdeu 20 quilos e ele perdeu 15, ele perdeu 25. Por que tem essa diferença? Então vamos lá, vou explicar como é que funciona. Logicamente, os pacientes que têm um índice de massa corpórea maior, por exemplo, os pacientes já com obesidade grau 2 ou pacientes com obesidade mórbida, consequentemente, eles têm a tendência de perder um peso maior que os pacientes em sobrepeso e obesidade grau 1. Isso é um fator lógico, né? Quanto maior peso, em média se perde 20% com um balão de 6 meses e 30-35% com balão de 1 ano. Só você fazer uma conta que, consequentemente, esse peso vai ser maior. Segundo,
os pacientes, qualquer tratamento que você falar para perda de peso, não tem milagre, não existe milagre. Lógico, a Clínica Endonerd nós damos um apoio total, tanto psicológico, apoio nutricional, preparador físico, então vai fazer um acompanhamento médico. Então, o que nós damos para os nossos pacientes? Nós damos uma escola para esses pacientes, ou 6 meses, ou 1 ano, então vai passar todo mês com a gente, com toda essa equipe, e logicamente, o que eu falo, você se dedicou mais, estudou mais, se aplicou mais com o método, consequentemente, o teu resultado é que nem nota de escola, não tem um milagre. Estudou mais, se aplicou, é 10. Se aplicou menos, tu vai levar, o resultado vai ser a sua dedicação no procedimento. E lógico, tem algumas doenças que levam a uma diminuição do metabolismo, né? Então os pacientes com diabético têm um pouquinho mais de dificuldade, mas não é fator predominante. Os pacientes que têm um probleminha de tireoide, mas desde que estejam corrigidos esses problemas, consequentemente, eles têm uma perda de peso também tão igual a quanto. Mas no início tem uma perda de peso menor. A idade conta um pouquinho, né? E esses são basicamente os fatores que tem essa alteração aí de perda de peso. Não, perfeito. Então, na verdade, não é nenhum tipo de tratamento que vai oferecer uma mágica para o paciente. O que depende aí, principalmente da dedicação dele, do comprometimento em seguir aquele programa. E como o senhor falou aí, a questão de ter o acompanhamento psicológico, além do nutricional, médico, enfim, até mesmo o educador físico, é muito importante para que esse paciente ele consiga entender que não é só o se alimentar, também tem outros aspectos aí. Multifatorial, né? Não, perfeito. Outra dúvida aqui que as pessoas costumam ter aí com frequência é, por exemplo, a gente acompanha muitas pessoas que já fizeram um balão intragastro. E a gente observa que tem algumas dessas pessoas que sentem um pouco mais os sintomas daqueles iniciais do que outras. Por que isso acontece? A experiência na clínica, nós temos aí em torno de 80% dos pacientes, eles têm uma sintomatologia branda. Ou seja, geralmente esses sintomas no máximo 5 dias. Os pacientes têm alguns episódios esporádicos de vômito, um pouquinho de refluxo, um pouquinho de cólica e dor abdominal. Isso é uma resposta fisiológica normal do organismo, querendo se adaptar com a prótese, consequentemente o peristaltismo gástrico aumenta e esses sintomas aparecem. Então, nossa média 80% sente aí no máximo em 3 dias. Vamos falar aí em 10%, 15% tem um período um pouquinho mais prolongado, vamos falar em uma semana, e o mínimo 5%, a nossa estatística da clínica, tem, vamos falar aí, uma adaptação em 15 a 20 dias, mas nada mais além disso, né? Eu vejo que os pacientes, você tem que respeitar as fases, né? Então você colocou o balão, você tem uma fase adaptativa. A primeira semana é líquida, segunda semana já é semilíquida, né? Já é um pouquinho mais grossinha, e a terceira semana é pastosa. Depois da terceira semana é de acordo com a bioimpedância da nossa nutricionista. Eu vejo que tem muitos pacientes, Gui, que eles querem antecipar essa fase e, consequentemente, os sintomas ficam mais exacerbados, né? E, logicamente, isso é uma coisa individual de cada um. Cada organismo é de um jeito. Tem gente que tem uma sensibilidade dos órgãos viscerais, dos órgãos internos, mais proeminentes do que os outros, né? Então, consequentemente, tem os sintomas maiores. Tem gente que tem um dor da cabeça maior do que os outros. Então, mais ou menos por causa disso. Perfeito. E também, uma pergunta frequente que a gente tem através das nossas redes sociais, são as pessoas falando, mas volta a ganhar peso depois que eu tiro o balão? Vamos explicar. Olha, nós fazemos... essa pergunta foi muito bem direcionada. Qualquer método que você fizer, pode ser cirúrgico, não cirúrgico, se você depois desse aprendizado todo não vier
a ter novamente o acompanhamento, né? Se você não mudar os seus hábitos, o seu estilo de vida, consequentemente você pode vir a ter essa consequência. O que eu, na clínica, a minha experiência, nós temos o acompanhamento dos pacientes aí 2, 3 anos depois da retirada do balão. Nós temos aí uma média de 50% dos nossos pacientes, eles mantêm o peso e até perdem-se mais pesos. Vamos falar em torno de 30% dos pacientes têm um reganho em torno de 5 a 8% do peso que ele perdeu, e os outros 20%, infelizmente, voltam ao peso normal que era antes. Então, traduzindo, aquela velha história, né? Que nenhum tipo de tratamento para obesidade é mágico. Se a pessoa, após esse tratamento, ela voltar a seus hábitos antigos, ela volta também ao seu peso antigo. Só depende da pessoa. Sim, então, uma coisa, na minha opinião, como leigo, é uma coisa óbvia até. Sim, né? sim. Então, assim, se eu fiz um tratamento para obesidade porque ou tinha problemas de saúde, precisava que eles fossem corrigidos, ou porque eu encontrei um tratamento, encontrei um método que, na minha percepção, né, vai me trazer o resultado efetivo, enfim, eu não vou querer retroceder. Então a pessoa tem que ir dali para frente, seguir e mudar ali os seus hábitos, né? Perfeito. E o que é interessante também é que os pacientes sempre perguntam para a gente através das redes sociais sobre restrições. Muita gente fala, mas eu já fiz muitas dietas, eu já fiz muitas coisas e depois eu voltei a ganhar peso. Até uma colocação que o Dr. Guilherme me explicou uma vez e que para mim ficou muito claro, em relação a isso, né, doutor? Tem essas diferenças. Eu vou explicar. O balão, na realidade, ele não mexe com a parte de absorção dos alimentos. Então, diferente de qualquer processo cirúrgico, né, você consegue absorver todos os nutrientes. Então, ferro, vitaminas, sais minerais dos alimentos, diferente de um processo cirúrgico, que já mexe com a parte de absorção dos pacientes, né? Então o balão, ele apenas age de duas maneiras: ação hormonal, que ele inibe o hormônio da fome e consequentemente você tem uma saciedade precoce, e aí tem a alteração mecânica, que a gente ocupa espaço, preenche 30, 40, 50% do volume gástrico, o que vai facilitar muito o quê? A reeducação alimentar, o que ele perguntou. E eu só acredito numa dieta hipocalórica balanceada, eu não acredito em dietas restritivas. Então, paciente com dietas de menos de 700 calorias, isso daí não funciona. O paciente, depois de um certo tempo, não aguenta e volta a comer. Então, os pacientes com balão, esse tempo de 6 meses ou um ano, a nossa dieta mais ou menos é entre 1.200 e 1.500 calorias. Lógico que depende da bioimpedância da nossa nutricionista, mas em média é essa quantidade. Então, você vai comer poucas quantidades e os alimentos corretos. Vai comer de tudo com balão. Um pouquinho de proteína, um pouquinho de carboidrato, um pouquinho de legume, tudo nas horas certas e nos horários certos, no qual a nossa nutricionista vai explicar para vocês direitinho. Perfeito. O senhor falou que a gente não tem, então, essa restrição alimentar como tem em outras técnicas. Sim. E também uma coisa que é interessante, que quando a pessoa faz uma dieta, por exemplo, eu vou ficar uma semana comendo só o caldo do feijão, eu vou emagrecer. Depois ela volta a ganhar peso porque ninguém vai viver comendo para sempre ali o caldo do feijão, né? Por exemplo. Então, qual tipo de malefício que essas dietas mirabolantes que as pessoas fazem por aí podem trazer à saúde? Problema total, né? Você tem uma disfunção, uma disfunção metabólica muito importante. Você altera totalmente o teu ciclo de Krebs, que é o ciclo metabólico. Então, você vai acarretar desde alterações na glândula tireoide, você vai ter uma sobrecarga na parte do fígado, você começa a absorver, o organismo ele entende quando você precisa se alimentar para ele poder te dar energia para você gastar. Isso é fisiológico, então precisa em qualquer dieta você se alimentar no espaço, não precisa ser de 3 em 3 horas, pode ser até antes, mas desde que a quantidade pequena, aprender a comer num pratinho de sobremesa, a poucas quantidades, mas de tudo naquele pratinho, e para você, na realidade, fazer essa reeducação
depois que você tirar o balão, você levar essa reeducação para o resto da vida. E o pessoal também pergunta muito da hora da retirada, porque se vai dilatar o estômago, não vai dilatar nada. O estômago é um tecido muscular, um tecido elástico, o balão vai estar lá. Se você comer a quantidade necessária e pouca, não vai estar lá, não vai expandir nada disso. Só vai se dilatar com o aumento do volume, senão ele vai ficar do tamanho que você coloca a comida para ele, a ingestão de comida. Perfeito. Que é o músculo, né? Sim. Então, se a gente forçar a alimentação, obviamente ele vai expandir também. O que eu acredito que seja também dúvida aí de muitas pessoas em relação ao emagrecimento. Certo. Quando a gente faz uma técnica que a gente perde muito peso muito rápido, como uma cirurgia, por exemplo, Sim. fica com aquela pele sobrando, você tem que fazer, muitas pessoas aí tem que fazer inclusive uma plástica para retirar essas peles. No balão, isso acontece? Não. No balão nós temos aí uma média de perda de peso, é uma média, pessoal. Vamos falar aí em torno de 70% dos pacientes perde-se em torno de 8 a 10% nos primeiros 45 dias, 50 dias, e depois essa perda é pouca, mas gradativamente. Então você não fica com esses efeitos de pele flácida, nenhum desses sintomas, porque você não tem uma perda exagerada, né? E outra coisa, com o balão, por isso que é perda com os outros, você absorve os alimentos, você tem a absorção normal dos alimentos. Então esses sintomas você não tem, muito diferente dos pacientes que já fizeram cirurgia bariátrica. Esses pacientes ficam com essa sobra de pele e de tudo isso aí. Ah, perfeito. Doutor, uma outra... parece absurdo, mas assim, hoje a gente tem no Brasil, até onde eu tenho conhecimento, dois balões, aliás, tem vários balões de 6 meses e um balão de 1 ano que é autorizado. Não se tem aí um balão nesse meu tempo. As pessoas perguntam muito pra gente nas redes sociais, por exemplo, quanto é o balão de 3 meses, quanto é o balão de 8 meses, o balão de... Enfim, existe isso? Está acontecendo? Tem balões para prazos diferentes de 6 meses e 1 ano? Não, o que a nossa Anvisa, que é a nossa reguladora a nível nacional, elas que fazem essa deliberação desses materiais, só existe 2 balões. Esquece, não tem balão de 3 meses, não tem balão de 8 meses, de 10 meses. Isso é responsabilidade do seu médico. Existem 2 balões. De 6 meses, que é um balão não ajustável, ou seja, ele tem uma válvula interna, o líquido que foi colocado ficou. Lógico que tem parâmetros endoscópicos que se você vai ajustar o balão, o seu tratamento é o melhor possível. E tem um balão de 1 ano, tá? Esse é um balão ajustável. Esse você põe líquido, tira líquido, tem uma capacidade de em torno de 1,2 litros, volume máximo de 6 meses 700 ml. Não existe. Se o médico falar que tem balão de 3 meses, é mentira. E se falar que tem balão de 2 anos, é mentira. São 2 balões, 6 meses e balão de 1 ano. Se ele deixar o tempo maior, é problema médico. É o médico que vai autorizar. Mas não existe isso, pessoal. Balão de 6 meses, tem várias marcas no mercado. E o balão de 1 ano, que só tem um no mercado. Perfeito. A gente teve aqui uma pergunta da Milena Corrêa. Milena, você perguntou para a gente quanto custa o balão de 6 meses. A gente não pode informar de forma aberta valores de balão da clínica em específico, porque é uma proibitiva tanto do CONAR quanto do CRM, que não autoriza essa divulgação de forma aberta. O que a gente pode falar é que, em um modo geral, nas clínicas em um modo geral, você vai encontrar o balão de 6 meses em uma média aí de R$ 7.500 até R$ 10.000, R$ 12.000. Então essa é a média que você vai encontrar no Brasil, tá? Então essa não é a média da Clínica Indonet, só para deixar claro. Não é o nosso preço que a gente está divulgando aqui, é uma média geral, só para você ter uma ideia de quanto custa o balão de 6 meses. E para o balão de 1 ano, esse valor ele varia aí de quanto a quanto, doutor? 12 a 16. Entendi isso. E só para lembrar também o modo geral nas clínicas médicas aí do Brasil, tá bom? Bom,
Aqui a gente teve também a Josilei Ferreira, que falou que está fazendo os exames e vai colocar o balão lá com o senhor. E a Mayara Bueno também falou que em breve vai estar aí com a gente. Vai ser muito bem-vinda, muito bem recebida pela equipe. Só para lembrar que também assim, a gente está aqui com o Dr. Guilherme, mas a equipe que vai fazer esse tratamento da obesidade, só para ressaltar, o Dr. Guilherme ele não é um médico que vai colocar o balão em ti e tirar o balão de ti depois. A clínica, ela oferece o tratamento como deve ser oferecido, que é com acompanhamento médico, nutricional, com acompanhamento, como o Dr. Guilherme falou, né, muitas vezes de psicólogo, de educador físico, porque a obesidade ela atinge aspectos fora só necessitar de perder esse peso, também tem um aspecto de manter essa perda, ou perder educacional, né? E essa reeducação, como o Dr. Guilherme já pontuou antes, tá bom? Vamos lá, a gente está aqui também com uma pergunta da Silvane Eli Silva. Ela está perguntando: estou com 80 quilos, meu peso era 65, se eu colocasse o balão, me ajudaria a voltar ao meu peso de antes e é aconselhável? É que aqui a gente não consegue fazer cálculo do IMC. Mas possivelmente você deve estar aí beirando ou sobrepeso ou já na obesidade grau 1. Eu preciso só calcular também, entra no nosso site e tem lá uma tabelinha, você já faz na hora. Eu tenho certeza. Nossa média de perda de peso, com uma prótese de 6 meses, que eu acho que no seu caso é a mais aconselhável, por conta de acho que você deve estar entre 27 ou 35, não mais do que isso, que é o mais aconselhado para você é a prótese de 6 meses. E lá na clínica nós temos uma média de perda de peso de 20% do seu peso atual com a prótese de 6 meses. Dá um pulinho lá, a gente vai te atender da melhor maneira possível. Perfeito. A Sueli Valeriano também colocou aqui que fez o plasma de argônio e está se sentindo muito bem. A gente falou aqui muito sobre o balão, sobre os aspectos pós, né? O plasma de argônio, o paciente que faz a aplicação, o que ele sente após essa aplicação? Olha, o plasma de argônio é super tranquilo. Vamos falar, esse daí em 3 dias, 72 horas já está liberado para fazer qualquer tipo de atividade física. Os pacientes sentem um dia após 24 horas, só, mas é muito brando, que é um pouquinho de distensão abdominal por conta do gás, apesar que é retirado todo com a endoscopia, aspirado esse gás, mas sempre fica um pouquinho de excesso. Um pouquinho de distensão abdominal e um pouquinho de cólica, que é medicado aí com remedinho em 3 dias também, não sente mais absolutamente nada, super tranquilo. Perfeito, porque o plasma, na verdade, o que ele faz é aquela fulguração, né, é uma coisa mais tranquila, é feito no consultório, ambulatorialmente, com uma sedação simples, duração do procedimento 20 minutos, e vai para casa também. Você tem uma fase, que a primeira semana com plasma de argônio é uma fase, uma dieta líquida, a segunda semilíquida, e a terceira semana é pastosa, e aí a nutrição normal de acordo com a bioimpedanciometria. Na clínica, paciente que faz plasma de argônio é obrigatoriamente, como já foi passado por um processo cirúrgico e voltou a ter esse reganho de peso, então, e na clínica eu só faço esse tipo de procedimento com acompanhamento completo. Então eu quero nutricionista, psicóloga, batalhando e apoiando esses nossos pacientes. Perfeito. Aqui a Josilei Ferreira, ela perguntou de argônio. Ô Josilei, a gente explicou bem no comecinho sobre o plasma de argônio, mas assim, só para dar uma síntese para você não ficar perdido, o plasma de argônio é um procedimento também endoscópico, assim como o balão, e também ambulatorial, assim como o balão, e que ele é feito em pacientes que fizeram a bariátrica pela técnica bypass gástrico. Sim. Porque nessa técnica é onde se faz essa anastomose gastrojejunal, que é onde é feita a fulguração. O Dr. Guilherme explicou lá no comecinho, só explicando rapidinho para a senhora não ficar perdida, tá bom? Dr. Guilherme, agora a gente voltando um pouquinho para a questão dos 2 procedimentos, né? Hoje tem outros procedimentos que sejam ambulatoriais e que tragam o resultado de forma semelhante ao balão intragástrico, e tem algum procedimento para o paciente que já fez a bariátrica bypass que não seja o plasma de argônio? Está chegando agora o método que é a sutura endoscópica, né? Os pacientes que
fizeram o balão, mas querem uma coisa um pouco mais definitiva, que tenha uma perda de peso, é muito semelhante ao balão intragástrico. Está perdendo aí em torno aí, está tendo 2.000 casos em todo mundo, está perdendo em torno de 20% a 30%. Só que de vez de 6 meses a um ano é um tempo um pouco mais duradouro. Então, parece que, pelo que a gente tem acompanhado, que a gente foi ver, em torno de 3 anos, você continua ainda, em média, com essa perda de peso. Né? Então, é um pouquinho mais prolongado só o tratamento, mas a eficácia está muito parecida com o balão. Clínica Endonet, nós temos uma média de 100 balões, 3% dos pacientes, em 3 a 5%. Não é que é rejeição, né? Eu não falo que é uma rejeição. Um paciente que, na realidade, no meio do caminho, acha que aquilo lá não quer passar, porque as primeiras 3 semanas é uma fazinha que já o paciente não está acostumado com o volume de comida um pouco maior. Então você fica numa fase meio chororô, né? Um pouquinho mais ansiosa. Então os pacientes às vezes não querem passar, como qualquer, tem que passar por um período, como qualquer na vida, não, tem que fazer um sacrifício, não tem jeito. Para você se adaptar com o balão e você comer depois de 3 semanas, então naturalmente. Então eu vejo, os pacientes não têm rejeição, é que não querem ter esse sacrifício, não acham que colocaram, mas acham, não faz pessoas que não estão preparadas e não querem se preparar psicologicamente, principalmente, para essa fase que é mais complicada, não. Na verdade, é uma fase inicial, como toda fase inicial é mais adaptação. Não, exatamente. E em relação à rejeição, por exemplo, quantas pessoas a rejeição é porque sentem sintomas que não conseguem ser amenizados? Por exemplo, a pessoa que sente muito enjoo, a pessoa que fica muito nauseada. Qual a taxa de porcentagem das pessoas que realmente necessitam retirar o balão antecipadamente por esse motivo? É baixíssimo. Se a gente colocar aí a cada 100 pacientes... 2 pacientes. 2 no máximo. No máximo. Perfeito. Espero que a gente tenha conseguido responder aqui algumas perguntas. A gente não vai prolongar muito, que a gente programou para ficar aqui 20, 25 minutos e a gente acabou ficando 30 minutos aqui, porque foram vindo as perguntas e é pertinente a gente respondendo. Mas só informando para vocês que o Dr. Guilherme vai fazer esse vídeo ao vivo todas as terças-feiras, sempre às 19h30, tá? Então toda terça-feira às 19h30 a gente vai ter aqui um vídeo ao vivo. Quem tiver sugestão de tema, porque o Dr. Guilherme não vai falar só sobre o balão ou só sobre o plasma, ele vai falar também sobre a obesidade e alguns aspectos dela. Então se você tem alguma dúvida, pode deixar aí pra gente ao final deste vídeo mesmo ou em outras postagens e a gente vai sempre tentar trazer essas dúvidas ao Dr. Guilherme para que ele esclareça com vocês isso aqui pessoalmente, né? Que ele está dentro da casa de vocês através do celular, tá bom, pessoal? Muito obrigado. Pessoal, obrigado. Qualquer dúvida aí, manda por e-mail da clínica, liga. Qualquer dúvida, nós estamos aí para ajudar vocês, tá bom? Um abraço, um beijo a todos.